Olá pessoal, meu cordial bom dia e vamos começar a nossa segunda aula, né? A nossa primeira aula foi apenas uma introdução, né? De uma importação de dados, fazer um tratamentozinho no Power Query, uma besteirinha. E hoje nós vamos começar aí a usar algumas funções, entendendo? Nós vamos pegar como base o que nós aprendemos na aula passada. Nós vamos pegar essa base daqui e vamos preenchê-la de forma que ela fique igual a essa aqui. Ou seja, então nós temos 600, olha aqui, ó, Ctrl Shift seta para baixo, nós temos 666 linhas, nós estamos colocando notas em todas elas, ok? Depois de colocarmos notas em todas elas no mês de abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, aí nós vamos tirar a média de todas essas notas. Depois de tirarmos as médias, nós vamos usar a função C para saber se essa galera daqui ela ficou em recuperação, se ela ficou reprovada ou se ficou aprovada, ok? Então, o que acontece? Nós temos que usar essa função C. Como é que nós vamos usar essa função C? Nós vamos dar aqui um breve recadozinho, primeiro logo, né? Para vocês não se esquecerem de curtir a nossa videoaula, não deixar de fazer seus comentários, dizendo se está tudo ok, se tem alguma dúvida, não deixar de se inscrever no canal, entendendo? Acionar o sininho para poder receber notificações e a partir daí vocês terem conhecimento de que este arquivo atualizado ele estará disponível na descrição do vídeo, entendeu? Então nós vamos fazer essa maratonazinha, nós vamos fazer algumas videoaulas curtas todos os dias durante essa semana do professor. Então nós vamos ter um aprendizadozinho aqui massa, ok? Então hoje nós vamos meter mão aqui, ó. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós temos que ter conhecimento que para nós mexermos aqui nessa tabela, nós temos que ter primeiro a barra de fórmulas. Então nós temos que saber onde é que está a barra de fórmula. Então nós temos que aqui, vamos mostrar toda a faixa de opções, que nós vamos trabalhar bem com a faixa de opções. E para saber aonde é que está a barra de fórmulas, nós usamos aqui, ó, em exibir, barra de fórmula. Então, agora nós temos a barra de fórmulas aqui. Essa barra de fórmula ela vai ser muito importante daqui para frente para poder fazermos os nossos cálculos. Então, qual é o primeiro cálculo que nós vamos fazer hoje? Nós vamos usar aqui o aleatório entre. O aleatório entre, eu vou aqui lhe mostrar o que o aleatório entre faz. É igual, você bota ale, só em você botar o ale, ele já aparece ali, ó, aleatório entre. Então, quando você bota aleatório entre, ele retorna um número aleatório entre os números especificados. Ou seja, quando eu apertar a tecla Tab, ele vai me pedir um número inferior, ponto e vírgula, e depois um número superior e bate Enter. Então, como nós queremos notas acadêmicas, então nós temos que ter a menor nota. Qual é a menor nota que tem? É o 0, ponto e vírgula. Qual é a maior nota que tem? É o 10. Pronto. Ele aleatoriamente, ele me deu um número entre 0 e 10, ele me deu a nota 1. Pronto. Sendo que, o que acontece? O aleatório entre ele é interessante. Ele, daqui a alguns instantes, você vê que esse número 1 ele vai mudar para um outro número qualquer. E vai ser aleatório. E para você congelar esse número,
você vai ter que copiar ele e colar ele mesmo, só que só em número. Então ele vai tirar a fórmula que tem dentro dele, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você seleciona ele, ele está em fórmula. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou arrastar essa fórmula para os outros meses. Olha o que aconteceu. Você vê que o número 1 que estava aqui virou 10. E vamos fazer o seguinte, vou aproveitar que está tudo selecionado e vou puxar lá para baixo. Ó. Eu vou lá para os 600 e poucos alunos. E quando eu estou puxando lá para os 600 e poucos alunos, ó, eu vou até aqui. Quando ele veio até aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa, se eu não fizer nada, essas notas vão ficar se mexendo. Elas vão fazer alteração a todo momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, Ctrl C, e vou aqui, ó, e vou copiar, e vou colar valores. Pronto. Agora esse valor está congelado. E você vê que de 1 ele passou para 10 e voltou para 1. E agora, com essa informação, o que nós vamos fazer? Você veja que nós colocamos notas em 665 alunos de uma forma rápida. Olha aqui, 400, 500. Colocamos aqui numa fração de segundo nota em todo mundo. E da mesma forma, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar a média. Como é que nós vamos fazer a média? Simples. Você vê que a média vai ser feita como? Igual média M, só que a média você tem que botar o acento agudo. Se você não colocar o acento, a média não aparece. Então, vou botar aqui, ó, média, ó, apareceu. Usa a tecla Tab e você vai fazer o quê? Seleciona a abril até outubro, aperta Enter e vai dar uma média 51,666666666. O que eu quero? Vamos reduzir o número de casas decimal nesse caso aqui, né? Então vamos reduzir, vamos botar só 2 casas decimais e vamos agora puxar com a tecla de preenchimento rápido. O que aconteceu? Todo mundo já foi calculado de forma rápida. Pronto, olha aí o que aconteceu. Então você vê que aqui, nessa segunda linha, 1 mais 6, 7, mais 6, 13, e 4, 17, e 4, 21, e 9, 30. 30 dividido por 6 dá 5. Então pronto, essa é a média. E isso foi calculado para 665 alunos de uma forma rápida, tranquilo, sem dor. E você vê que as notas aqui, eu não sei como é que está lá para baixo, eu não sei quais são os valores que estão lá embaixo, mas nós podemos saber o seguinte, que nós podemos confiar nos cálculos do Excel. E sendo assim, então nós vamos dar continuidade aqui no nosso exercício. E para dar continuidade no nosso exercício, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, nós temos que ter um valor, nós temos que ter um critério, um valor e um status. Então vamos escrever aqui essa palavra aqui, ó, critério. Vamos escrever valor e status. Por que eu estou falando isso a vocês?
Deixa eu aqui pegar essa formataçãozinha aqui, ó. Por que eu estou falando isso a vocês? Porque nós temos que ter um critério. Essas notas são 600 notas e eu não vou ficar fazendo o lançamento de uma nota uma por uma. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que adotar um critério. Eu tenho que adotar um critério de que quem vai ser, vamos botar aqui, ó, quem vai ser reprovado, quem vai para recuperação e quem vai ser aprovado. Então, baseado nisso, nós já temos que começar a raciocinar o que é que nós vamos fazer. Então, qual é o primeiro critério que nós temos que usar? São valores numéricos. Então, com valores numéricos, nós temos que calcular o que nós vamos fazer. Então, nós estamos construindo uma tabela. Então, nós temos que raciocinar o que nós estamos fazendo. Isso daqui não é um trabalho que veio, que alguém lhe deu e empurrou na sua barriga. Não, você está construindo. E se você está construindo, você é o dono da escola, você é o professor, então você tem o seu critério de avaliação. Então, qual é o meu critério de avaliação? O meu critério de avaliação é, deixa eu botar aqui, ó, tudo centralizado aqui, ó. O meu critério de avaliação é, por exemplo, o cara que tirar uma nota abaixo de 4, ele é reprovado. Então, se ele é abaixo de 4, então eu tenho que botar ele aqui o quê? Ó? Menor ou igual a 4. Ah, por que eu estou botando isso aqui? 4 não, 3,9. Menor ou igual a 3,9. Ele é reprovado. Então, qualquer valor entre, vamos botar aqui, ó, 6,9, e vamos usar o mesmo sinal daqui de cima, menor ou igual a 6,9, ele vai para a recuperação. E o que significa? Que por eliminação, todo valor que for maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Então, dito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a famosa função C. Então, essa famosa função C é uma função que mexe com a cabeça de muita gente, porque você tem um critério aqui. Mas se você tiver o critério, você raciocinar em cima disso, você vai ficar mais tranquilo. Então, vamos botar aqui, para poder você ter uma imaginação, vamos botar um rosinha nesse reprovado. Vamos botar aqui um amarelinho aqui na recuperação. E vamos botar aqui um verde aqui no cara que foi aprovado. Então, você sabendo disso, o que nós vamos fazer aqui? Vamos botar aqui igual, vamos usar a famosa função C. O que a função C faz? Olha só, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e forma um outro valor se for falso. Ou seja, eu tenho 3 critérios aqui, reprovado, recuperação e aprovado. Então eu vou botar primeiro, se for menor do que 3,9, ele é reprovado. Se ele fosse menor do que 6,9, ele é recuperação. Se não, é o falso, ele é aprovado. Vamos tentar fazer isso daqui. Vamos usar aqui a barra de fórmula. Vamos abrir um parênteses. Vamos aqui, ó. Se, cadê? Se, pronto, teste lógico. Qual é o teste lógico? É esse H aqui, ó. H. Botei o H aqui. E esse H, ele é o quê? Primeira pergunta que eu fiz. Qual é o critério? Menor ou igual. Então, eu vou botar esse sinal aqui, ó.
menor ou igual. Pronto. Menor ou igual ao quê, meu Deus do céu? 3,9. Mas ao invés de escrever 3,9, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a célula e ponto e vírgula. Olha aqui, ó, verdadeiro, ponto e vírgula. Ele vai ser o quê? Então, eu estou dizendo aqui, se o H2 for menor ou igual a L2, que é 3,9, ele vai ser o quê? Reprovado. Então, em vez de eu escrever reprovado e ter que botar entre aspas, eu seleciono a célula que é mais garantido e boto ponto e vírgula. Mas acontece que não acabou as minhas condições. Eu tenho mais condições, eu tenho mais critérios. Então, eu quero saber mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um outro C e vou fazer o quê? De novo, eu vou aqui, nesse cidadão aqui, e vou dizer o quê? Se ele for menor ou igual a 6,9, ponto e vírgula, ele vai ser o quê? Recuperação. E feito isso, ponto e vírgula, e aí vem o se falso, porque o meu último critério é esse daqui, ó, que é o maior ou igual a 7. Então eu não preciso repetir esse C todo novamente. Basta eu clicar aqui em aprovado, fechar parênteses. O parênteses está em vermelho, eu vou botar mais um parênteses para ele ficar preto. Bateu Enter, ele ficou em recuperação. Agora eu vou botar aqui, ó, selecionar toda a coluna, vou botar tudo centralizado aqui, ó, bacaninha. E aqui vai acontecer uma manha do gato. O que acontece? Teoricamente, está certo, mas não está. Por que não está? Eu vou explicar por quê. Quando eu clicar aqui no preenchimento rápido, ele vai dar as primeiras corretas, mas vai dar tudo zero. E você vê que recuperação, mas está dando aqui um erro aqui, ó, 5,3 não é para ser aprovado, é para ser recuperado. Por que está acontecendo isso? Eu vou te explicar o porquê. Porque nós não travamos essas referências. O que significa isso? Temos que travar que tudo isso daqui ele tem que se mexer em 665 linhas. Então, o que acontece? E tudo que você usou fora da sua planilha, você tem que travar. Então, tudo que tiver que você usou como referência nas colunas L e M, você tem que travar a célula. E como é que você trava ela? Usando o F4. Então aí você já começa a ter um entendimento de formas, começa a ter um entendimento de função, e isso é muito importante. Então é por isso que isso é um nível básico para intermediário, mas tem que ter esse entendimento. Então como é que nós vamos travar? F4, então é aquele F4 que fica na tecla superior, entendendo? Uma série de teclas que tem um ESC, F1, F2, F3 até o F12. Se você apertar F4 e não funcionar, é porque ele é semelhante à minha tecla, ao meu teclado no meu computador. Então, o que vai acontecer? Você chega e faz Fn, função, F4 e ele vai funcionar. Então, ou seja, tudo que tiver em L e M, eu vou trancar essa célula. Então, vou botar aqui um L2, tranquei. Em M, tranquei. L, tranquei. M, eu vou trancar de novo. E aqui o M final eu vou trancar. Pronto.
Fiz o trancamento das células e agora eu vou dar o Enter. Pronto, deu recuperação. E vamos ver o que aconteceu agora. Você está vendo que aqui está aprovado, né? Então vamos ver se vai corrigir. Pronto, ele corrigiu. Então você veja o que foi que aconteceu com a nossa correção. Tudo a nossa tabela, ela está lá, recuperado, reprovado, aprovado, está tudo lá, 665 linhas. Só que, poxa, o que acontece? Você colocando desse jeito assim, você não consegue identificar quem é quem. Então, vamos tentar fazer o quê? Botar essas coresinhas aqui no nosso status, que pelo menos olhando a cor, nós temos uma noção de quem é reprovado, quem está recuperado e quem está aprovado, e nós não vamos ter aquela visão preto e branco. Então, vamos meter a mão na massa, vamos aproveitar que ele está selecionado, vamos aqui na nossa formatação condicional, vamos aqui nessa regra de realce de célula e vamos aqui procurar o texto que contém. O texto que contém o quê? Reprovado. Então, eu vou aqui no reprovado. Aqui tem um preenchimento em vermelho e eu não gosto desse tipo de preenchimento. O que eu faço? Eu vou aqui no formato personalizado. Eu geralmente gosto de fazer uma ordem padrão, então eu vou logo na fonte, boto em negrito, depois eu vou no preenchimento. O preenchimento eu peço mais cores. Eu vou aqui nessa terceira cor rosinha aqui, ó. Peço OK. E já foi, ok? Então, todo mundo que foi reprovado, ele já teve essa corzinha. Agora, vamos fazer para quem tem recuperação, então vou ter que fazer tudo novamente. Então, vamos lá de novo, vamos lá em realce de célula, texto que contém, vou escrever aqui, ó, recuperação. Vamos aqui no preenchimento. Como eu falei a você, eu vou no personalizado, eu vou direto na fonte, que eu não gosto de perder o fio da meada, então eu vou em negrito, vou para o preenchimento amarelo, ele indicou o amarelo, bato OK novamente e está todo mundo amarelo. E agora só fica faltando o verde, ok? Então, faltando o verde, nós vamos finalizar a nossa aula com sucesso. Então, vamos fazer aqui, ó, realce, texto que contém. Vamos lá aqui, ó, aprovado. Vamos aqui no nosso texto aqui, ó, personalizado. Vamos achar aqui, ó, a fonte. Vamos direto na fonte para não esquecer. Sempre aqui, ó, em negrito. Vou aqui no preenchimento. Vou pegar esse verde aqui. Selecionei esse verde. Dei o meu OK. OK. E voa lá. Você pode não ter visto porque o verdinho deve estar lá embaixo em algum lugar. Aqui, ó, já apareceu um, apareceu outro, apareceu mais algum. Então, na verdade, é que foram poucos aprovados. Mas se você quiser saber quem foi aprovado, você pode tirar aqui, ó. Vou botar aqui apenas os aprovados. Pronto. Você fez aqui uma seleção. E nessa seleção, o que aconteceu? Olha só quem foi aprovado. Apenas esses candidatos aqui, ó. Entendendo? Aqui, ó. Foi bastante gente aprovada. Não parece não, mas foi. Entendendo? Então, essa é a importância de você fazer o trabalho de forma correta e você confiar no que você está fazendo. Você, por exemplo, aqui, ó, quem foi para recuperação? Então, você chega aqui, ó, clicou aqui, ó, recuperação. Você chegou aqui, ó, pegou, imprimiu tudo isso daqui, ó, tá em ordem alfabética, ó, todo mundo aqui que foi para recuperação.
uma infinidade de alunos. E aqui, finalmente, você também pode identificar. Pronto. Agora vamos identificar só quem foi reprovado. Então, quem é que foi reprovado? Só reprovado. Olha só. Então, nós estamos aqui tudo rosinha. Pronto. E o nosso exercício foi concluído com sucesso. Deixa eu marcar aqui todo mundo. Deixa eu botar a nossa planilha inteira. Ela está em ordem. E pronto. Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado. Foram 25 minutos aí de conhecimento. Nós não vamos encher muito a cabeça para não ficar muita informação. E eu fico aguardando vocês aí amanhã, ok? Abraços, até amanhã, se Deus quiser. Muita paz.